último livro de revelações, não é? Apocalipse traz o conceito de estar revelando aquilo que está oculto. E ainda semana passada falei isso bastante com vocês. E aqui o versículo 20 não é o último, é o penúltimo, não é? Mas diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ô Maranata. Podem sentar, amados. Semana passada foi a primeira parte desta pregação, e penso que a gente vai levar aí umas 4 a 5 partes deste mesmo contexto. Trouxe uma explanação para vocês sobre escatologia, a palavra escatologia, estudo das últimas coisas, e depois trouxe o conceito para vocês também do termo apocalipse, não é? Revelar aquilo que está oculto. E ainda lembro de ter proposto para vocês algumas características da interpretação do livro de Apocalipse. É aquela que é literal, é aquela que é futurista, é aquela que é preterista, é aquela também que é dispensacionalista. Alguns creem nesta possibilidade do Apocalipse como sendo um livro somente de metáfora, outros trazem a proposta como sendo um livro verdadeiro que tem falado ao povo de Deus e que nos traz uma proposta para o futuro. Ainda falei para vocês também que no livro de Apocalipse a mensagem, ela era para João traduzir ao povo daquilo que era, daquilo que foi, daquilo que era no seu tempo e naquilo que havia de vir. Ou seja, então o Apocalipse está falando do início, meio e fim. O início de todas as coisas, meio de todas as coisas, fim de todas as coisas. E falei também, lembro de ter falado para vocês, que a escatologia, ela começa com a queda de Adão. E a gente vem trazendo esta proposta e sempre com essa premissa de que se eu falo de escatologia nos dias de hoje, eu vou ter problema com a igreja, porque a igreja não gosta de ser posta à prova. Não gosta de ser chamado a atenção. A igreja, ela não gosta de se atualizar em cima daquilo que é um contexto que nos traz uma possibilidade de vivermos uma vida santa, uma vida reta, uma vida prudente. Paulo, ele está falando que devemos trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. A Bíblia está falando: se você é santo, santifique-se mais. Então a proposta do Apocalipse é trazer uma consciência de temor aos corações dos homens, para que eles possam ter uma vida pautada na santidade, sabendo que quando o Senhor definitivamente nos chamar, nós estaremos prontos para dizer: ora vem, Senhor Jesus, pode vir. O clamor da igreja tem que ser este clamor apocalíptico, este clamor das últimas coisas, este clamor do Cristo que se propõe voltar no fim dos tempos. E eu diria, irmãos, todos nós devemos clamar do ponto de vista como se fosse o fim dos tempos, porque de fato quando se fala o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, ou os últimos dias, está falando do nascimento da igreja e posteriormente da consumação de todas as coisas, com a igreja tirada da terra. É o ponto de vista que eu quero abordar com vocês mesmo. Então, falei para vocês dos pontos escatológicos, dos que creem no arrebatamento da igreja, no início, antes da tribulação, dos que creem no arrebatamento da igreja, mid-tribulacionista, no meio da tribulação, daqueles que não creem que a igreja não vai ser arrebatada, ela vai passar pela tribulação. E também falei para vocês acerca do milênio, que alguns trazem a consciência do milênio como sendo um número simbólico, não 1000 anos, mas neste contexto de interpretação é comum que a teologia se divide em 3 dispostos bem distintos, e nenhum dos 3 necessariamente traz heresia para condenação, senão que traz interpretação diferente para que eu possa, ou para que possamos nos orientar
E como eu já falei, e hoje eu quero confidenciar algo, quando do ponto de vista teológico, voltando para dentro de escatologia, dentro do livro de Apocalipse, eu sou amilenista, então não existe milênio, não existe arrebatamento da igreja, mas do ponto de vista bíblico e cristão, então prestem bem atenção. Do ponto de vista da academia, para mim o milênio não vai existir, o arrebatamento não vai existir, a tribulação não vai existir, mas do ponto de vista bíblico, tudo isso que eu estou falando para vocês como cristão, eu tenho certeza que vai acontecer. Porque um é a mente acadêmica e outro é a mente cristã. E a minha mente, na percepção disso daqui, é puramente cristã. E cristã daquele que teme e treme, daquele que aguarda e espera. Porque nenhuma promessa que Deus não tenha feito, que Ele não já tenha cumprido, ou que Ele não há de cumprir. E quando a gente analisa todo o contexto bíblico, fechando com o Apocalipse, trabalhando principalmente Daniel e alguns profetas maiores, é certo que tem um tempo determinado para a igreja na face da terra, e do meu ponto de vista é certo que este tempo está findando. Para vocês compreenderem, nem está aqui dentro de uma abordagem que preparei, mas hoje, quando a gente fala de geopolítica ou de ciência política, quem estuda política, quem está envolvido com geopolítica, quem trabalha com a estrutura de política, não como política partidária, mas política como ciência, já tem uma trama para criar um sistema, e este sistema chama-se Nova Ordem Mundial, ou NUM. Então qualquer cientista político, qualquer filósofo, qualquer sociólogo, se você chegar nele e perguntar o que significa NUM, ele vai traduzir para você a nova ordem mundial. O que isto representa? Representa que o mundo está caminhando para criar uma proposta em que há uma unificação de governo e de religião mundial. A gente tem aqui como última resistência no mundo um país na América Latina e um país na América, na Europa, no leste europeu, que ainda de alguma forma vem relutando para não deixar esta agenda acontecer. Para vocês compreenderem também, o nosso vice-presidente da República, ele é um dos representantes mundiais da nova ordem mundial. Então ele trabalha com uma proposta até contrária à proposta do presidente, porque o presidente tem um viés socialista e o vice-presidente tem um viés de NUM, de nova ordem mundial. Então, caso o presidente saia de cena e o vice-presidente assuma, já está pautada aí uma possibilidade de fechar com o que nós chamamos de Ocidente, este sistema de governo que tem só uma ordem, só tem um governo, todos estão caminhando por um viés só, e por último só falta também bater o martelo para que o Vaticano feche isto. Então vai ter um governo e uma religião, é pauta isto, e todos sabem com muita naturalidade. Por exemplo, ainda fora do texto, me vindo à mente aqui, este Papa Francisco, ele foi um socialista na Argentina, que perseguiu a igreja, que perseguiu crentes, que perseguiu fiéis católicos, padres católicos, teve uma resistência muito grande em querer assumir o pontífice, o pontificado do Vaticano, porque ele trazia consigo e traz consigo ainda o remorso de ter sangue de muita gente nas suas mãos. Sistema peronista na Argentina. Então aqueles que supostamente contradiziam o sistema político, ele estava ali para denunciar. E aí a gente olha para ele e fala, nossa, mas esse Papa é tão bonzinho. É bonzinho sim, porque aí ele quer dominar por geral, total. Nossa, mas o Alckmin tem um discurso tão bonito. Tem sim, porque ele é um dos grandes que arquiteta esse projeto da nova ordem mundial, de forma que, se isto acontecer, então cria-se uma agenda. Esta agenda, irmãos, prestem bem atenção, chama-se Agenda 2030. Se vocês quiserem anotar Agenda 2030 e depois pesquisam aí,
dá um Google, não é? Vocês vão descobrir que o mundo está tramando para ter um único governo, para ser implantado em 2030. Então nós estamos agora em 2023, está faltando 7 anos, com uma proposta que talvez esta agenda seja fechada antes do tempo. Mas 2030, a Agenda 2030, é uma proposta para criar um governo único. Criando um governo único, cria-se uma religião única. Criando uma religião única, está instaurada aí isso que nós estamos lendo no livro de Apocalipse. E quando a gente trabalha esse conceito, tudo que temos que ter em nós, não é nem a discordância política, ou então o viés ideológico político, mas sim a compreensão de que a palavra de Deus está se cumprindo dia a dia nos nossos corações, nas nossas vidas, e a gente tem presenciado a banalização do sexo. O homem que resolveu ser mulher, a mulher que resolveu ser homem, o homem que por codificação cromossômica ele é XY, a mulher que é XX, mas aí o homem que tem uma codificação aqui, ele quer mentir a sua própria identidade genética e tornar-se mulher. Da mesma forma, o oposto, a mulher que quer tornar-se homem. Ironicamente, irmãos, prestem bem atenção, porque isso é de última hora. Esta semana, uma mulher trans casou com um homem trans. Então, de fato, o homem trans, geneticamente constituído, ele é uma mulher, e a mulher trans, geneticamente constituído, é um homem. Sabe o que aconteceu? O homem trans ficou grávido, está grávido, vai ter um filho. A pergunta, quem vai dar de mamar? O homem trans ou a mulher trans? Só para a gente perceber, a mutilação da raça humana por ideologia de sexo é um dos grandes indicativos apocalípticos também. A banalização do homem. Por último, estou lendo um livro, e este livro traz aqui a bússola de como ser um homem de verdade. Traz uma proposta de que hoje, por uma militância muito pequena, mas muito intensa, é feminista, já criou-se a possibilidade do homem ficar emasculado. Emasculado significa castrado. Este mesmo médico, ele está falando que o homem de hoje, ele é o homem que tem menos testosterona de toda a história da humanidade. Aí significa propor, não, mas é porque este homem está dividindo o trabalho com a mulher? Não, é porque este homem, ele está se sentindo culpado de ser homem. Passou Top Guns, Asas Indomáveis, o último agora. O filme foi criticado porque tinha muita testosterona. Então era muito cheio de machismo, muita aventura de homem. E a gente não percebe que Hollywood, a própria indústria do cinema, já está propondo que é bom emascular, ou seja, começar a castrar o homem para ele começar a deixar de ser aquele homem tradicional. Aquele homem que de fato foi chamado para defender a caverna lá atrás onde morava, para fazer o fogo acontecer dentro da caverna, para aquecer a esposa e os filhos, para sair à caça, andar 15 dias talvez, para matar ali um animal, trazer de volta, trazer sustento, e sabendo que estava ali com a proposta, procriar, porque ele foi criado, e proteger, porque ele foi criado para aquilo. Então a gente vai percebendo inversões de valores. Tem uma militância feminina que quer desconstruir a Bíblia, a palavra de Deus e a sociedade, e o homem no ponto de vista não machista, mas o macho. De que forma? Propondo que tem direitos iguais. Pode ter direitos iguais, mas tem-se testosteronas, ou nível de testosterona igual? Porque é comum hoje criar leis que protejam a mulher que apanha dos maridos.
Porque se são duas pessoas morando dentro do mesmo lar, se são iguais, se têm a mesma proposta, vai entrando na mente de um e de outro, olha, vocês são iguais, são iguais. E se a gente leva isso a sério mesmo, a mulher pensa que tem testosterona suficiente e o homem pensa que tem o estrogênio suficiente, de repente os dois estão saindo no tapa aí porque acham que são iguais. Uma jogadora de vôlei era jogador. Uma lutadora de MMA era lutador. Fez uma luta última, mandou uma mulher, porque então ele se sentiu uma mulher aprisionada no corpo de um homem, então fez todo o processo, diminuiu a testosterona e pôs ele no ringue, só que o cara tem uma estrutura óssea diferenciada, tem um pulmão diferenciado, tem uma carcaça torácica diferenciada. Ele pegou a mulher lá, de mulher para mulher, Marisa, é o que a gente canta, né? Ele foi lá e pegou a mulher e pôs ela internada com traumatismo craniano. Por quê? Não era uma briga de duas mulheres, não era de um homem mutilado com uma mulher. E a gente está aceitando isso com muita naturalidade. E a gente não percebe que estes indicativos mínimos que acontecem por aí o tempo todo é alguma coisa que está indicando para a vinda de Cristo e a gente não está percebendo. Perseguição é uma característica, é a principal, sim, mas tem deturpação. Eu fui fazer um exame ou um recadastramento, e aí já falei isso para vocês, mais friso. A moça, depois de preencher tudo, falou para mim: qual a cor que o senhor se considera ter? É visível. Porque você não pode discriminar a cor. Se eu olhar para a irmã Sandra e falar, não, ela é branca. Se ela achar que não é branca, que ela é parda, escura, ela me processa e ela ganha. E isso dentro da igreja, e a gente aceita com muita naturalidade. Se falar para um outro irmão, olha, vista de uma forma mais decente, porque você está despertando algum tipo de sensualidade para dentro da igreja, aqui não é um local para isso, pode ser de ele sair, ir em uma delegacia me denunciar, porque eu estou falando que ele está vestindo de forma equivocada e errada. Então tudo está conspirando contra a igreja. Se eu falar aqui de púlpito que eu não sou feminista e não concordo com o feminismo, porque tenta criar uma ditadura contra o homem, eu posso ser processado. E posso parar na cadeia. Um outro pastor aí teve que pagar para não ir preso. Um outro pastor de renome, não vou citar o nome, ele teve que ir ante as autoridades para se retratar. Olha, eu quero pedir perdão porque não foi isso que eu queria falar. Irmãos, crente tem que ser autêntico e verdadeiro. É sim, sim, não, não. E Jesus está falando, passa disso, é do diabo. Então eu não posso me retratar, eu não posso voltar atrás, eu não posso chegar e falar assim, olha irmãos, eu quero corrigir o meu ponto de vista, eu quero retificar a minha visão, eu concordo com a mulher híbrida, eu concordo com o homem híbrido, eu não concordo, irmãos, porque a Bíblia não apresenta este zumbi, esta coisa de meio de caminho. Não apresenta isso. E aí quando João está escrevendo, eu falei para vocês semana passada, ele escreve para a primeira igreja, a igreja de Éfeso, não é? Que era a igreja apostólica ainda do primeiro século, e hoje falando que daria continuidade, ele está escrevendo para uma igreja que, se vocês começarem a compreender comigo e me ensinarem também nesse contexto, a gente vai aprender juntos e vamos chegar a uma conclusão. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, uma igreja da Ásia Menor,
aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias, e a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja: ao vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. A Bíblia está nos orientando, está nos mostrando, está aí dia a dia trazendo um conceito. Logo eu vou estar falando aqui para vocês da Laodiceia, Laos, povo, Diceia, condução, direito do povo, a igreja do governo do povo. Aí vocês vão compreender melhor, mas vocês devem começar a compreender a conta-gota por aqui mesmo. Então a gente falou de uma igreja apostólica dos apóstolos ainda, que tem algumas virtudes, mas perdeu uma característica. A característica é que eles haviam abandonado o primeiro amor, e aqui a proposta era para que aquela igreja retornasse ao primeiro amor. Ou seja, primeiro amor indicava tudo que eles faziam por paixão, por compaixão, por indução do Espírito Santo. Agora eles estavam fazendo tudo, só que não tinham compaixão, não tinha indução de nada e não tinha mais paixão, estavam fazendo mecanicamente. O reino de Deus não se faz mecanicamente, se faz através da adoração. Deus é Senhor, Deus é soberano. A igreja manifesta o reino de Deus. Se ela manifesta o reino de Deus, cumpre a cada um de nós prostrar-nos perante este reino, celebrar, adorar em todo o tempo, pois para isto foi que o Senhor Deus nos chamou. Mas o interessante, irmãos, esta igreja é bem caracterizada como uma igreja perseguida e sofredora. E quando a gente pega isso dentro daquilo que eu trouxe para vocês, que eu trabalho bem esse conceito da igreja da dispensação, esta é uma dispensação que provavelmente quando você entra dentro da história da igreja, do ano 100 ao ano 312, aparece um movimento mais ou menos típico a isto. E nesse contexto, a gente vai compreender do ano 100 até o ano 321, uma perseguição muito intensa dentro da igreja. Essa perseguição necessariamente começa com Nero, aquele Nero que mandou decapitar Paulo, aquele Nero que pôs fogo em Roma, aquele Nero que, para tentar compreender como deu o nascimento dele, mandou partir a mãe no meio para saber de onde ele tinha saído, aquele Nero truculento. E ela termina com outro imperador, e esse imperador aqui ele chama Domiciano, e este Nero, ele é o camarada que mais persegue a igreja de forma local, e este Domiciano aqui, ele é tido por um imperador que tem por apelido Nero, porque ele era tão selvagem quanto Nero, só que a perseguição dele era um pouquinho maior, porque enquanto Nero estava perseguindo somente a igreja, que estava lá dentro de Roma, já este imperador estava perseguindo a igreja de todo mundo civilizado. Então era uma perseguição que a gente chama de perseguição universal ou imperial. Então todo mundo de época era um mundo que estava debaixo do Império Romano, e este imperador manda perseguir a igreja de época, imperial, de todo mundo civilizado. Onde tinha um soldado romano, onde tinha um grupo pretoriano, ali tinha que perseguir a igreja, tinha que penalizar a igreja. E esta igreja ela vai caracterizar bem nesse período, de 100 a 321. Mas ela pode muito bem também, além de representar esta igreja lá de trás, do primeiro até o terceiro século, ela pode muito bem representar a igreja perseguida em qualquer época, em qualquer parte do mundo, neste momento, talvez até a nossa,
Ou, não a nossa, mas a igreja aqui de baixo, que de alguma forma está sofrendo algum tipo de perseguição. Que está sofrendo. Que está padecendo. E o interessante é que o anjo, ele tem esta orientação por Jesus, transmitido pelo profeta, é que esta igreja era uma igreja pobre. Pobre, ela não é rica. É uma igreja perseguida. Ela não tem grandes homens influentes dentro da igreja, porque se começa uma perseguição, só fica quem de fato está disposto a sofrer. Mas é uma igreja que tem juízo. É uma igreja que tem compreensão. Enquanto a igreja de Éfeso é confrontada a voltar ao primeiro amor, esta igreja é conhecida por sua pobreza financeira, mas ela é reconhecida também por sua riqueza espiritual. Ou seja, é uma igreja pobre cujos cristãos são ricos na adoração. O povo celebrava, o povo adorava, o povo estava continuamente na presença de Deus. Esmirna é uma das 7 igrejas que não foi repreendida. Toda a igreja das 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse aqui, a gente vai ler, o próprio Senhor está trazendo uma palavra de consolo, depois está trazendo uma repreensão e depois está cobrando uma postura. Esta igreja não tem repreensão. Não é como a igreja que eu falei semana passada, tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Esta igreja aqui, ela só sofre, só é pobre, só é perseguida. A condição da igreja, afligida, pobre, perseguida. Alguns foram mortos, alguns estavam encarcerados. Sabe qual era o grande problema desta igreja, irmãos? O grande problema desta igreja é que esta igreja era fiel. Fiel à palavra. E a gente vai encontrar isto hoje. A igreja está fazendo uma mescla com segmentos, com ONGs, com empresa, com Estado, com prefeituras. E caso a gente queira romper com esse pessoal, perde benefício. E caso a gente faça opção em perder benefício, a gente vai ser perseguido. E caso a gente queira de fato cumprir a palavra fiel, terá contra nós a acusação de que nós somos fiéis. É a psicóloga que deixou de ser cristã porque Freud fala melhor do que Jesus. É o cético que escreveu no século XVIII o Tratado da Morte de Deus e morreu louco num sanatório, Friedrich Nietzsche. E todo mundo gosta dele porque ele trouxe um tipo de filosofia chamado filosofia do martelo, esmiuça as demais filosofias. Morreu num sanatório louco, defecando na roupa e escrevendo ali, e o povo consumindo o que ele estava escrevendo, ou seja, absorvendo a cultura de um louco, jogando para dentro. Mas ele não fala que Deus não existe, ele fala que Deus morreu. Então, se Deus morreu, ele existe. Mas esta era a compreensão dele, e é a compreensão de muitos de nós. A gente vai bem, de repente tem um degrauzinho, a gente sobe e acha que a gente mudou de padrão, agora a gente tem que ter um discurso diferente. Falar em sofrer é coisa que é antiquado, crente não sofre. O maior sofrimento para um bom cristão, principalmente se for uma cristã, é no final de semana. Graças a Deus, nossa igreja não tem muito esse problema. Qual será a roupa que eu vou vestir, que não foi reprisada, para quando chegar na igreja eu poder entrar e disputar com as demais outras pessoas que estão ali e deixar todos esbabacados com a proposta: ela está vestindo melhor do que todos nesta noite. Esta é a nossa maior aflição.
Eu vou de jeans ou eu vou de social? Eu vou de sapatênis ou eu vou de sapato? Eu deixo cavanhaque ou eu deixo a barba? Manga curta ou manga longa? Chego antes do culto começar ou chego depois que o louvor começou? Estas são as nossas aflições. Hoje, aqui, nas igrejas. Como eu falei, tem igreja que está sendo perseguida. Mas a questão é, irmãos, que nós não sofremos. Bom, mas eu tenho que sofrer para ir para o céu? Não. Mas você tem que ser fiel. Uma igreja afligida, pobre, perseguida, é uma igreja que de alguma forma traz um contexto de fidelidade. Palavra fiel significa aqueles que são provados, postos à prova, posto à prova e que permanece continuamente. Então só é fiel aquele que foi posto à prova. Se falar, olha, eu creio, que bom, o diabo também crê, e a Bíblia diz que ele estremece. Mas o diabo é fiel? Não, porque ele não obedece. E o crente pode ser fiel? Sim, porque ele deve obedecer. E se doer para obedecer, ele é fiel. Ele obedece. Ele sofre. Fidelidade é isto, é você continuar sendo o que é mesmo posto à prova. E geralmente a fé te leva à fidelidade, e a fidelidade não te deixa voltar atrás, porque mais vale ir para frente até com o risco da perca da própria vida, do que retroagir. O Espírito Santo está soprando, ar em movimento, então é sempre para frente. Caso a gente volte, a gente perde o tempo do Espírito Santo, e aquilo que nós chamamos unção passa de nossas vidas, e é simples assim, irmãos. Nero foi o pior imperador, como eu falei, mas Diocleciano, ele foi pior do que Nero, porque ele trouxe uma perseguição universal, com um agravo, não é? Enquanto Nero perseguia local, ele perseguia todo mundo. Agora a identidade de Cristo com os que sofrem, irmãos. O versículo 8 vai nos trazer justamente isto. Presta bem atenção, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, aquele que é o primeiro, o último, que foi morto. Jesus, ele tinha sido morto, fala morto, ele estava vivo, foi ressuscitado, e ele tinha sido glorificado. Então assim, aquele que sofreu, aquele que morreu, aquele que está vivo, e aquele que foi glorificado. E quando ele escreve para esta igreja, ele está se identificando com o sofrimento dela. Por quê, irmãos? Porque ele sofreu. E geralmente quando nós passamos por sofrimento, nós estamos nos identificando com Jesus. Por quê? Porque ele venceu. Então preste bem atenção. O consolo que Cristo trouxe para aquela igreja foi justamente isto. Eu também, praticamente ele está falando isso. Eu também sofri, eu também morri, mas eu estou vivo. É o que ele está falando neste versículo 8. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Ele está falando para a igreja, olha, continua. Bom, mas e se a gente sofrer? Não, não tem problema, eu sofri também. E se a gente morrer? Não, não tem problema, eu também morri. Mas eu estou vivo. Não vai ser nada diferente para vocês. Tudo que eu fiz, vocês poderão fazer. Então vocês sofrem, vocês morrem e vocês ressuscitam para a vida eterna. Bom, mas aí eu tenho que sofrer de verdade para mostrar que eu sou crente? Não. Você não tem que sofrer, mas você tem que ser crente de verdade. Muito crente. E nesse contexto, irmãos, Cristo se identifica conosco no sofrimento, para que nos identifiquemos com Ele em sua natureza celestial. Entendem isto? Amém? Agora, todos os sofrimentos fora de Cristo geram um tipo de recompensa como a morte. Somente isto.
Mas todo sofrimento em Cristo, pelo reino de Cristo e por seu nome, gera uma recompensa de vida eterna. E dar-te-ei a coroa da vida. Bom, se o mundo sofre, não significa que a gente não vá sofrer. O mundo morre, mas nós vamos viver. Esta é a premissa do Evangelho, esta é a pauta da igreja, é nisso que nos firmamos, e é isso que nós pregamos, porque esta é a verdade, irmãos. Não existe outra verdade. Bom, mas ninguém voltou para falar que de fato está vivo. Eu não preciso desta garantia. A Bíblia já me dá ela. E se a Bíblia propor que tem OVNIs, eu creio. O que a Bíblia propor como sendo palavra de Deus e existindo, eu creio. Agora, o que a Bíblia não fala, eu não preciso crer. E aqui a Bíblia está te falando de vida eterna, está te dando garantia de vida eterna, mostrando pessoas que morreram e ressuscitaram, mostrando pessoas que sofreram, sabendo que era melhor paga a morte sofrendo do que viver esbanjadamente num contexto qualquer, mas sem Cristo. Não estou falando com isso que temos que sofrer por sermos salvos. Não estou pregando teologia do sofrimento também. Pouco menos afirmando que o sofrimento nos purifica. Nada disto. Irmãos, o que nos purifica é o sangue de Jesus. E devemos ter esta convicção. Mas estou afirmando que caso precise sofrer por amor do reino de Deus, nós temos que sofrer. Olha, eu vou à igreja enquanto tudo está bem. Se não está bem, eu não vou. Está começando a ter problema naquela igreja. Fujão, covarde. Eu não convivo com gente, mas eu sou um desigrejado e celebro a Deus. Mentiroso. É uma palavra simples para falar, estou desviado e não me apego a nada. Não existe desigrejado. Graças a Deus, todos os domingos estou aqui, pastor. Ótimo. E na segunda? Não, aí eu vou lá nos impactados, porque tem uma palavrinha boa lá. Aquilo que o senhor não fala aqui, eles falam lá. E às vezes massageiam o nosso ego. Traíras. Covardes. A igreja local. Ou você sofre com a igreja local para celebrar com a igreja local, ou você cai fora da igreja local porque você não pode celebrar junto com o povo que está sofrendo. E depois tentar buscar qual quinhão e a porção de sofrimento para festejar juntos. Não pode. Tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser cristão. Tem que ser verdadeiro, autêntico, puro. Não pode viver de mentiras. Não pode viver de engano. A igreja perseguida, ela purifica do ponto de vista que se você não for crente para valer, crente em Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Você faz sacrifício a Baal, a Moloque, a Mamon. Em nome de Jesus você faz. E a gente vai compreender, irmãos, características desta igreja é que não acharemos em nenhuma outra das 7 igrejas persistência, consistência, continuidade, profundidade, riqueza espiritual, fidelidade, que é a fé provada pelo sofrimento. Em nenhuma outra igreja, dentro da narrativa das 7 igrejas, e talvez até dentro da Bíblia mesmo, você não vai encontrar uma igreja assim. Sofria muito, mas o que ela tinha de bom? Persistia. E pela persistência vinha consistência. E pela consistência vinha continuidade. E pela continuidade vinha a profundidade. Eram profundos na adoração, na comunhão, no processo de celebração. E em detrimento da profundidade, eram espiritualmente ricos, fiéis. Não tinha
nenhum tipo de pendenga, estava resolvido, e aí a gente vai sofrer de novo. Irmãos, uma dicasinha: se de fato você é cristão fiel, você não sabe que sofre. Lá no fundo eu vou falar isso, mas antecipando. Esta igreja, ela é a igreja do desapego. E o crente tem que ser o crente do desapego. Paulo diz que se você valorizar demasiadamente o seu bem-estar do que o reino de Deus, você desapegou do reino de Deus, apegou-se a si mesmo. Jesus fala coisa semelhante no Sermão da Montanha também. A igreja do apego, ela chama universal do reino de Deus. Porque a igreja do desapego é aquela que não está preocupado com o tilindar das moedas, tentando comprar indulgência, perdão dos pecados. Você é dizimista porque você é fiel. Você é ofertante porque você é fiel. Você está na igreja porque você sabe que você é alguém que persiste. Se você persiste, consiste. Se você consiste, você continua. Se continua, você vive em profundidade. E se vive em profundidade, as riquezas espirituais acontecem na sua vida o tempo todo. Você é fiel. É isto que a Bíblia está propondo nesta passagem. Mesmo passando por tudo isto, esta igreja ainda combatia um grupo religioso que era herege. Ou seja, a gente sofre perseguição do povo do Império Romano e a gente sofre perseguição de religião herege. Vem fazer campanha aqui, 7 semanas, 7 passos de promessas, casa nova, carro novo, trabalho novo. Você vai morar em condomínio fechado. Você vai ter um bom salário, você vai andar de carro importado. Nossa, eu vou. Aí fez esta promessa para Jesus. Aí ele fala: para trás, Satanás. Não, mas eu recebi isto tudo, eu te dou. Casa nova, carro novo. Te faço um empresário bem-sucedido. Você só tem que me adorar. Somente ao Senhor adorarás, somente a Deus prestarás culto. Não, mas eu passo por Jesus, o Jesus que tudo entende, e o Jesus que é light, é suave e que te dá recursos financeiros e materiais. Sabe que eu vou lá? É impossível uma igreja que construiu em São Paulo um templo maior do que o templo de Salomão, com toda a sua glória, não está dando certo. Então eu vou lá. Aí você vai. Aí você chega lá, se não tiver culto, você paga de 30 a 50 reais para entrar. Porque você foi como turista. Se tiver culto, com certeza no final do culto você já fez um Pix, você já parcelou em parcelas suaves no seu cartão de crédito, uma oferta de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Alguém vai estar desafiando: você é fraco, doa o seu carro, doa a sua fazenda, doa a sua casa. E você aceita, você vai lá e doa. Aí esta igreja que sofre aqui, ela está passando por esse dilema também. Qual é o dilema? A gente tem que sofrer com o Império Romano e a gente tem que sofrer com os crentes picaretas, falsos religiosos. Dizem que são judeus, mas a sinagoga é de Satanás, porque de fato eles não são judeus. É uma mistura de gente perversa e má, não é? E aí a gente fica pensando: vale a pena ser crente? Porque às vezes dói. Eu diria, quase sempre dói. Porque o tempo todo é de aflição, irmãos. Não é aflição de aflição
porque o inimigo está me afligindo, é aflição de aflição, porque você tem que falar para o carnal que ele é carnal, para o vagabundo que ele é vagabundo, para o trapaceiro que ele é trapaceiro, para o pastor picareta que ele é pastor picareta, para o apóstolo que ele é apóstolo de Satanás, porque não existe base apostólica para os dias atuais, para os missionários de plantão, que eles estão fazendo uma grande obra para edificar uma torre de Babel. É tudo isso. Sofre por causa disso. Mas esta é a verdade. E a gente pensa nesse conceito da banalização também, não é? Bom, a gente pode ser rico. E o que tem, não é? Salomão foi rico. Você não é Salomão. Davi foi rico, você não é Davi. A banalização do sofrimento é uma das grandes causas que a gente encontra dentro da igreja, que é uma perguntinha bem simples também, que é esta carta, ela vai responder justamente isto. Por que o justo sofre? Quantos justos tem aqui nesta noite? Isto, até o final vocês vão me falar se vocês sofrem ou não. Tá bom? Esta é a pergunta que vez outra nos vem à mente. Principalmente quando a vítima do sofrimento sou eu, somos nós. A resposta simplista é: sofremos porque o sofrimento é a condição humana. Isso é filosofia, é sociologia, é psicologia. Você vai trabalhar o conceito de sofrimento humano dentro dessa pauta. É uma condição de sofrimento da raça humana. O espiritual, ele vai dizer, olha, sofremos porque Adão e Eva desobedeceram a Deus e daí para frente foi só tragédia. É outra resposta bem simplista. Alguns dizem, fulano está pagando por todos os seus pecados aqui na terra. Ele tem que sofrer mesmo, ele foi mal. Outro diz, o sujeito que sofre. Outros afirmam, sofre porque é mal. Todo mal sofre. Para os espíritas, sofre porque na vida passada ele foi uma pessoa muito ruim. Reencarnou só para sofrer, para expurgar toda a maldade que ele tinha na vida passada. Então a gente vai trazendo estas respostas que são respostas simplistas. Outros sofrem porque ninguém se importa comigo. Este é o autoindulgente. Crente que tem dó de si mesmo, não tem dó de ninguém, mas quer que todos tenham dó dele. Ah, como eu estou sofrendo. Ah, estou gripado. A minha rinite alérgica me atacou outra vez. Outro dia um rapaz falou para mim, eu estou com um problema na ciática. Ciática? No nervo ciático. Você foi no médico para dar esse diagnóstico? Não, eu acho que sim, porque as características são idênticas. Gostamos de falar que estamos sofrendo. E gostamos de falar. Ainda ontem, hoje, vendo uma mulher que já teve a casa dela inundada por um rio lá no sul, eu acho que 5 ou 6 vezes, aí perguntou para ela, e você vai mudar? Ela, não, gosto tanto daqui, que quando a inundação vem, leva a casa, aí a gente reconstrói tudo, eu já fico aqui vivendo enquanto não tem inundação, até a próxima vir. Gosta de sofrer, gosta de pôr isso na mídia. É bom que as pessoas nos vejam sofrendo. É bom que todos tenham misericórdia de mim. É bom que todos se padeçam de mim, porque, oh, como eu sofro. Sofro demais. O que você está sentindo? Até antes de você perguntar nada, agora parece que minha cabeça está doendo. Não, mas é sofrimento mesmo. Não, mas não sei, eu acho que a onda hoje é aquela doença que dá no nervo. Qual o nome? Que todo mundo sente muita dor, que tem que ir no neurologista para ele diagnosticar. Fibromialgia.
toda dorzinha é uma fibromialgia. Você sabe o que é isso? Não, eu ouvi falar, mas eu sei que eu estou com fibromialgia. Eu quero sofrer. É bom sofrer. Principalmente quando todos estão me olhando sofrer. Aí, esta igreja sofre e ela não sabe que sofre. Por que ela não sabe que sofre? Porque ela vive uma intimidade contínua e constante, profunda com Deus. Se alguém te falar que você é sábio, desconfie dele. Se alguém te falar que você é educado, desconfie dele. Se alguém falar que você sofra, desconfie dele. Quem é sábio nunca sabe o que é. Quem é humilde nunca sabe o que é. E o cristão que sofre por amor do reino nunca sabe que sofre. Mas nós achamos que entendemos de sofrimento. E principalmente se a gente pega os amigos de Jó e põe do nosso lado. O que você acha que é a minha tragédia? Olha, eu acho que é porque você deixou de ser dizimista. Oh, é mesmo, né? Mas o que a Bíblia está falando? Não sei, se fazer uma boa exegese, dízimo não chega a ser um ritual, chega a ser uma disposição de um coração agradecido, que compreendeu a ação generosa de Deus, que deu tudo, e como adoração você devolve a 10ª parte. Mas para o outro, está vendo? Eu te falei, o devorador entrou na sua casa mais uma vez, e olha, vai consumir aí a sua despensa, e depois vai consumir a sua saúde, e depois vai destruir o seu casamento. E a gente fica todo impactado, e a gente sofre antecipado. Mas o cristão genuíno, adorador, que aprofundou, contínuo, que celebra, que é rico espiritualmente, ele não está sabendo de nada. Você está sofrendo à toa? Tá. Eu nem sabia. E aqui é justamente isso, irmãos. Jesus está falando para uma igreja que sofria, e a igreja estava desapercebida do sofrimento. Mas recebe a palavra como consolo, porque então é vida eterna. E aí a gente vai indo, e aí, irmãos, o Adão desobedeceu, né? Então a gente sofre, é tragédia, é um karma. Eu sou hindu, então tem um karma, o karma de sofrimento. Eu vou sofrer mesmo. Respostas pré-fabricadas é o que mais tem. Você está vivendo num país de terceiro mundo, de economia instável, que tem muita gente trapaceira e picareta, muitos empresários, muita gente morando em zona de risco. E você acha que você não vai sofrer? E você acha que é o diabo que está pesando a mão em você? Mas eu não consigo mais fazer a cesta básica do final de semana. Por que será? É o gafanhoto? Ou é a preguiça? Então a gente tem que começar a desmontar estas estratégias para compreender de fato. Olha, mas eu estou sendo muito perseguido. Por quem? Porque Tiago diz que de Deus a ninguém tenta, e não é tentado pelo mal. E depois Paulo está falando, olha, não veio tentação sobre vós, senão humana. Praticamente Paulo está falando assim, você está sendo tentado porque você é homem, e você como homem criou disposições para ser provado e tentado. É o que ele está falando. Exemplo, eu ganho um salário mínimo, 1.300 e 10. Então, mas eu quero ter um padrão de vida de 1.500. Você vai fechar no vermelho todo mês. Irmão Vicente dá a dica para você. No final de um ano, você já está devendo um salário mínimo que você ganha.
mas eu estou sofrendo. Deus não tem misericórdia de mim. Você criou o seu sofrimento. Aí, pior de tudo, irmãos, é que quando Tiago está falando isso, que Deus não tenta, e depois o próprio Paulo está falando que todo tipo de tentação, ela é humana, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Ou seja, quer uma boa dica? Eu não sou coach, mas se você ganha R$1.000, tente gastar 900 e deixa R$100 aí de reserva, porque você vai poder precisar dele depois. Ganha R$2.000, tente guardar aí 1.800, gastar 1.800, guarda 200. É simples assim. É o que Paulo está falando, é o que Tiago está falando. Aí eu falo, não, mas eu sou sofredor, né? Aí o crente que está sofrendo aqui mesmo da igreja, ele fala, olha, eu estava sofrendo, Jesus, eu nem sabia. Porque quando você está em Cristo, com Cristo, conduzido por Ele, aprofundando no conhecimento dia a dia, você não se preocupa com nada deste mundo. A sua proposta única e exclusivamente é manter aquele padrão em Cristo, com Cristo, aprofundado nele, contínuo e constante. É assim que é. E a gente não compreende isto. Amém, irmãos? É meio misericordioso, mas é amém. Não é? E aí, neste texto, o apóstolo traz a resposta. São homens que vos tentam. Pedro também diz, o diabo está procurando brecha na sua vida para tentar te destruir. Só que ele fala o seguinte, olha, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está bramando ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Isso é mais poético, mas o que ele está falando é justamente isso. Mas a grande questão do sofrimento cristão está no fato de que o cristão verdadeiro, ele não é autoindulgente, ele não tem dó de si mesmo, ele não quer que ninguém tenha dó de si mesmo, e pouco, ele sabe que sofre. Ele não sabe que sofre, não sabe. Muito tempo atrás, a gente tinha tarde da bênção aqui, e vi uma irmã lá da Vila Sul para cá, todas as quartas-feiras, morena, negra, ou é preta, não sei qual é o nome que se pode falar hoje. E ela tinha um câncer. E ela vinha rindo. E ela celebrava rindo. E ela falava do câncer dela rindo. E a gente perguntava, está doendo? Ela falava rindo, às vezes dói. Rindo, irmãos. Alegre. Partiu para o Senhor. Não murmurou. Buscou a cura? Buscou. Mas se o Senhor não der, Ele já me deu a vida eterna, este é o maior galardão que eu posso ter. E a gente fica aqui, mas Deus não se importa comigo, ninguém se importa comigo. Ah, como eu sofro, misericórdia. Não sei, tem que respirar fundo, respira 3 vezes, bate na parede, bate na madeira, talvez a gente amenize o sofrimento. Respira com diafragma, porque aí você para de respirar com o pulmão, e aí você vai poder refazer o seu conceito e você vai aguentar sofrer um pouco mais. Não, se você é crente fiel, você não sabe que está sofrendo, você está adorando porque você está vivendo uma vida de profundidade, de relacionamento íntimo com Deus, você não sabe. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, mas é certa que se alguém perguntasse àquela igreja se ela estava sofrendo, talvez a resposta seria, sabe que eu nunca parei para pensar sobre o assunto? 3 dicas, irmãos. Quem é sábio, não sabe que é. Quem é humilde, também não sabe que é. E como cristão, quem sofre, não sabe que sofre. Então, o homem tem que ser adorador.
constante, profundo. E fechando, Esmirna, a igreja de Esmirna, nos ensina muito sobre o sofrimento. Está mostrando uma consistência de persistência, uma postura de persistência, com consistência, com continuidade, com profundidade, e tudo isto riqueza espiritual. Então a persistência leva à consistência, a consistência leva à continuidade, a continuidade leva à profundidade. Isto na fé cristã nos aponta onde está o nosso tesouro. Não estamos preocupados com coisas desta vida, porque Deus nos alistou para o seu exército e a nossa certeza é a garantia de vida eterna. Não estejam preocupados com negócios desta vida, porque aquele que te alistou para a batalha, ele quer que você esteja batalhando. O seu foco é vida eterna em Cristo Jesus. Bom, então eu não trabalho? Não, você trabalha. Não estudo? Você estuda. Você faz tudo isto. Porque tudo isto é dom de Deus na sua vida. E se você sofrer, a pessoa que eu pensei que ia sofrer na igreja, ela tirou de letra. Ana Luísa, aos 18 anos de idade, nunca tinha pegado um ônibus. Conclusão, teve que ir para a faculdade de ônibus. Chegou maravilhada, contando novidades alegremente, deslumbrada, porque, como é bom andar de ônibus. Não sei se ela está pensando mesmo, mas irmãos, esta é a compreensão. Não estamos aqui para trazer a tragédia do sofrimento, mas estamos aqui para celebrar. A igreja, ela trouxe essa proposta do sofrimento para a Esmirna. Semana que vem a gente vai estar falando de outra igreja de Apocalipse também, e depois a gente vai chegar a uma conclusão, mas a conclusão primeira é esta, irmãos: se você precisa refazer o seu primeiro amor, refaça logo. Se você está achando que está sofrendo, refaça a sua consciência em Deus, porque se você é cristão fiel e vive em adoração profunda, você não sabe que sofre. Amém?